Bom, pessoal, vamos lá, né? Vamos falar aqui nesse vídeo sobre os principais grandes bancos que a gente tem no Brasil hoje, que estão muito atraentes aí para o investidor de longo prazo fazer aporte. Vamos falar também sobre reprecificação aí de ativos de risco, que é o que exatamente está acontecendo aí depois que a taxa de juros lá nos Estados Unidos subiu aí para patamares aí de 5%, tá? Muitos investidores aí estão falando que ela vai chegar aí a patamares aí de 7%. A gente vai ver uma grande migração aí a partir de 5%, migrando de ativos de risco, tá? Ativos de renda variável para a renda fixa americana, tá? Que é o porto seguro dos investidores. A gente está falando aqui de grandes investidores, o mercado de renda fixa hoje é gigantesco. Se eu não me engano, eu acho que dá 30 vezes o mercado de renda variável do mundo, tá? Quando a gente olha aqui a taxa atual de juros nos Estados Unidos, hoje a gente está aqui em patamares pré-crise do subprime lá em 2008, tá? Ou seja, uma situação complicada, né? O americano não era acostumado a ver inflação no seu país e agora a inflação disparou e eles estão subindo os juros para conter o bicho da inflação, que é uma novidade para eles. Quando a gente dá uma olhada aqui no Ibovespa, né? O Ibovespa totalmente lateralizado, né? Desde 2021, tá? Julho de 2021. Uma coisa eu posso falar para vocês, né? Muita gente aí desesperada, chateada, com carteira caindo, mas muito provavelmente quem comprar nessa região aqui, daqui 4, 5 anos, vai estar falando assim, poxa, por que eu não comprei mais? Lembrando, se estiver comprando coisa boa, né? Em falar sobre coisas boas, a gente vai falar aí sobre os bancos, né? Que estão aí cada dia mais atrativos. A gente separou aqui os 4 maiores bancos que a gente tem aqui no Brasil. Eu não gosto de banco pequeno, eu não aporto em banco pequeno, mas realmente o setor bancário no Brasil tem chamado a atenção, tá? Banco do Brasil, né, como sempre, é muito barato, tá? Hoje sendo negociado a R$ 46,30, recentemente aí, teve negociado aí acima de R$ 50. É o banco que entregou a melhor performance aí dos 12 últimos meses e andando aí totalmente na contramão de Itaú, Bradesco e Santander, né? Hoje é o banco que paga o melhor dividend yield, tá? E também aí, hoje tem a melhor relação preço-lucro. Por que tem todo esse desconto em Banco do Brasil? Porque a gente tem um risco governamental na companhia, tá? Por isso que o Banco do Brasil é negociado a pares tão interessantes. Quando a gente fecha os olhos e olha só os múltiplos, realmente é muito interessante, mas quando a gente fecha os olhos e lembra que tem uma militância, o meu sono na hora de eu deitar na minha cama, ele me atrapalha, tá? Tem gente que consegue lidar com isso aí muito bem, eu não consigo, tá? E vejo aí muita coisa estranha acontecer com o Banco do Brasil, principalmente aí em períodos eleitorais, que aparece muito empréstimo com juros subsidiados, tá? Eu não gosto disso, eu não aprovo essa atitude, mas é muito estranho isso, então por isso que eu gosto dos bancos privados, que são os 3 bancões privados, tá? O Itaú caiu muito recentemente, mas não caiu igual o Bradesco e Santander, tá? Que são 2 excelentes bancos, tá? Dos 3 aqui, quem tem o melhor dividend yield hoje é o Banco Bradesco, que paga aí um DY de 7,47 da cotação atual. O terceiro lugar ficou aqui para o Santander, né? Que paga aí um DY de 6,73. Eu coloquei aqui as ações ordinárias, tá? Eu não compro preferenciais de bancão, principalmente banco que já teve aí um histórico aí de querer fechar o capital. Então a gente sempre dá preferência aí por ações ordinárias, tá? Não preferenciais e não units, tá? Units piorou ainda, pior do que ordinário. Quando a gente olha aqui a relação preço-lucro, né? Hoje quem tem o melhor PL é o Banco do Brasil e em segundo lugar fica o Itaú, né? O Itaú que muito provavelmente continua aí performando muito bem, mesmo com toda essa crise que vem aparecendo aos poucos, tá? Principalmente aí com um recorde de recuperações judiciais, é um dos 3 bancões, tá? Dos 3 bancões privados, que teve aí uma das melhores aí, entregou em uma das melhores performances nos 12 últimos meses, tá? A gente está falando dos indicadores da companhia. Preço sobre valor patrimonial, hoje quem tem o melhor preço sobre valor patrimonial é o Bradesco, tá? Aqui a gente está comprando uma nota de 100 por 78, por R$ 78 praticamente, ou seja, tem um desconto gigantesco aí no Bradesco. A gente, muito provavelmente, quem comprar hoje, daqui 3, 4 anos, não vai se arrepender. A gente já viu isso acontecer no passado, esses movimentos dos bancos caírem muito e depois aí recuperar e continuar pagando bons proventos, né? Quando a gente dá uma olhada aqui no ROI, né, que é um indicador muito interessante para o banco, né,
performou muito bem recentemente é o Banco do Brasil, né? Entregando um ROI aí na casa de 20%, tá? Um baita de um ROI. Em segundo lugar vem o Bradesco e em terceiro lugar vem aí o Banco Bradesco. Em quarto lugar ficou aí o Banco Santander, né? O Banco Santander, que é um bancão mais de varejo, então é um banco que acaba apanhando muito aí nesse cenário aí que a gente está passando, um cenário aí de juros altos e também de grande inadimplência. Quando a gente olha aqui o crescimento, o único banco que realmente, de fato, cresceu muito aí nos 12 últimos meses, né? Quando a gente dá uma olhada aqui no crescimento da receita, a gente tem aqui o Banco Itaú, né? Sempre performando bem. Em segundo lugar, ficou aqui o Banco Santander, tá? Com um crescimento aí de 10% aí nos últimos 5 anos. Já os lucros, né? O lucro do Bradesco acabou caindo, tá? Então acabou ficando aí em último lugar, em 0,96. Já o crescimento aí dos lucros que teve a melhor performance foi de Banco do Brasil, tá? E pessoal, uma coisa muito interessante, cotação, mesmo a gente esquecendo problemas políticos, sempre vai acompanhar preço, independente do que for. Então, foi o único banco que disparou, o único banco que entregou aí uma boa rentabilidade para o seu acionista. Por quê? Porque os lucros vêm crescendo aí, ano após ano, crescendo uma média aí de 25% aí nos últimos 5 anos. Ou seja, realmente é o banco mais barato e mais interessante que tem, né? Quando a gente fecha os olhos e para pensar em Banco do Brasil, e esquece o risco político, a gente esqueceria todos esses 3 bancos aqui e focaria aqui somente nos aportes em Banco do Brasil, né? Porque desconta em relação ao valor patrimonial, tem aí um belo aí de um preço sobre lucro muito interessante e paga aí um ótimo de um dividend yield, né? O que acontece? Muito provavelmente, a gente vai ver isso acontecer com a quantidade de dividendos que essa empresa paga. Muito possivelmente para os próximos 5 anos, né? É um banco que está muito focado no agro, tá? Tem entregado aí ótimos resultados, grande parte desses resultados vem do agronegócio. Ele muito provavelmente ele vai continuar aí performando muito melhor aí do que os 3 outros bancões. Por quê? Porque o agro é o setor que mais cresce no Brasil hoje, tem entregado grande rentabilidade, grande parte do nosso PIB é responsável por ele, o agronegócio. Então, eu acho que muito provavelmente, tá, quem tem estômago para saber que vai ser sócio do governo, vai aí se beneficiar muito aí dos dividendos, tá? Que esse banco vai continuar aí pagando belos proventos aí nos próximos anos. Pessoal, mas estuda com carinho, tenta aí não comprar coisa ruim nesse momento, tá? É o momento de escolher aí empresas sólidas, que tem aí uma boa liquidez, né? A liquidez que a gente fala, uma grande quantidade de dinheiro em caixa, tá? E de preferência que não estejam alavancadas, tá? Muito provavelmente a gente pode viver aí uma crise de crédito, a gente está vendo isso acontecer, né? Nesse exato momento, com um grande aí aumento da inadimplência aqui do brasileiro. Muito provavelmente também, caso se confirme uma crise imobiliária na China, a gente vai ser impactado aqui no Brasil, sem dúvida nenhuma, principalmente aí o setor siderúrgico. Nosso setor siderúrgico hoje está mais bem preparado para uma crise, tá? Do que estava lá em 2008, tá? As empresas de 2008 até 2015 performaram muito bem, tá? Muito mal, perdão. Se a gente está falando de empresas do setor de siderurgia, e elas não estavam preparadas no quesito liquidez, tá? Eram empresas que tinham uma péssima liquidez, elas tinham aí pouco dinheiro em caixa, porque tinham feito grandes distribuição de proventos, mas esse momento que a gente está vivendo, a gente está vendo aí CSN, Usiminas, com muito dinheiro em caixa, esperando, né, o próximo ciclo, tá? E muito provavelmente a gente vai ficar de olho nessas empresas, porque são empresas que muitas das vezes se multiplicam aí por várias e várias vezes na virada dos ciclos, tá? Pessoal, o vídeo de hoje é só esse, um grande abraço a todos. Se assistiu até aqui, deixa o like, se inscreve no canal e lembre-se, muito provavelmente daqui 5 anos a gente vai estar rindo aqui dessa região aqui, né? E falando assim, por que eu não comprei mais? Muito provavelmente a gente vai estar falando sobre isso. Galerinha, o vídeo de hoje é só esse, um grande abraço a todos e bons investimentos.